Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, 4 unidade e última, né? A gente, como eu falei no início, dividimos ali nas nossas 4 aulas e unidade. E nós vamos estar abordando agora a nossa quarta aula e nossa quarta unidade do livro. Meu nome é professora Alessandra Cristina e eu vou estar com vocês ministrando a disciplina de auditoria e controladoria. Vamos ao nosso slide. Então, aula 4, nós vamos estar falando sobre auditoria governamental. Objetivos da aula: entender as finalidades e aplicabilidade da auditoria governamental como uma das dentre as diversas formas de fiscalização das finanças públicas. Conhecer as exigências usuais para o exercício da profissão do auditor e tomar contato com algumas técnicas, documento e relatório produzidos pela auditoria. Então, a gente vai estar falando aqui sobre a questão da introdução à auditoria governamental. Então, de acordo com as instruções normativas número 1 de 2001 da Secretaria Federal de Controle, a auditoria governamental consiste no conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais e aplicação de recursos por entidades de direitos públicos e privados mediante a confrontação entre uma situação encontrada ou um determinado critério técnico, operacional ou legal. Então, a auditoria é um tipo de atividade que tem por objetivo verificar os controles internos, procedimentos, regras, ver se realmente os trabalhos exercidos durante o período de desenvolvimento da auditoria estão sendo feitos corretamente. Então, a auditoria ela vai estar ali acompanhando e fiscalizando. Então, conceito e finalidade da auditoria. Então, como eu disse, vocês vão ter alguns conceitos diferentes. Esse é um conceito que o livro aborda, né? Ele traz para nós. Então, o exame de todas as anotações contábeis, a fim de comprovar sua exatidão, assim como a veracidade dos estados ou situações que as ditas anotações produzem. Então, a auditoria, ela vai ter vários tipos de auditoria. Quando a gente fala de auditoria, não é que a auditoria segue um modelo único. Aqui nessa unidade a gente vai estar abordando sobre vários tipos de auditoria, mas o que ela fiscaliza normalmente? Documento. Ela vai chegar no órgão, ela vai solicitar documento, claro que ela não vai chegar no órgão, principalmente que a informatização que a gente tem hoje, chega lá e vocês vão entregar documento alheios. Eles já vão fazer um levantamento via sistema e eles já vão chegar direcionado a ver determinado documento. Então, eles vão solicitar aquele documento e eles vão fazer uma averiguação ali, né, pessoal, do que está lançado. Então, é uma averiguação documental, ok? Vamos continuar. Então, aqui a gente tem, a gente está falando sobre conceito e finalidade de alguns tipos. Então, a gente tem a auditoria analítica. Antigamente, o principal objetivo da auditoria analítica era descobertas de fraudes e erros. Hoje, o auditor, ele interessa primeiramente pela veracidade geral dos estados financeiros. Então, ele vai verificar se os documentos realmente, né, estão tudo correto. Seu primeiro objetivo é praticar provas em forma mais rápida e completa e o valor da autenticidade dos estados financeiros. Em 1960 e 1970, segundo alguns historiadores da administração, nessa foi a ocasião em que intensificava a difusão da técnica, criou ali a Instituição de Contadores Públicos do Brasil. Então, já estava normatizando e criando. Em 1972, foi criado o Instituto de Auditor Independente do Brasil, reconhecido pela Resolução 317. Então, no campo doutrinário, a interpretação popular da finalidade atribuída à auditoria, ainda a noção era equivocada de que ela se destinava apenas a verificar fraudes e erros. Então, na verdade, ela acompanha, ela vê a veracidade, mas ela também orienta, né? A auditoria ela vai estar verificando e ela pode também estar auxiliando o controle interno, orientando se está correto ou não a questão documental, se realmente o órgão público está seguindo toda a questão documental. Vamos continuar no slide. Aqui a gente traz algumas legislações que abordam a questão da auditoria. Então, o Tribunal de Contas, aqui como eu falei, nosso livro trabalha ali o Estado Sul, então está falando sobre o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o artigo 46 ao artigo 50 em seus incisos. Controle Geral da União, artigo 12 ao artigo 27, incisos. Instrução Normativa número 1,
do 1º de abril de 2001, atualizada pela Instrução Normativa também número 1. Então, alguns objetivos das atividades da auditoria. Então, acompanhem o livro. No livro vai trazer vários objetivos, né, que eu também não acho que vale a pena a gente estar citando de todos, mas aqui são alguns dos objetivos da auditoria. Exame e verificação do desempenho dos sistemas administrativos e operacional, exame e verificação da aplicação dos recursos recebidos ou transferidos por força de convênios, nós já falamos aqui a questão dos convênios, exame e verificação, bom, acabei de falar, exame e verificação dos processos de licitação e sua dispensa e inexigibilidade. Então, a gente falou aqui só da questão da licitação em si, mas eu acredito que vocês já tiveram essas disciplinas e também foi detalhado. Então, ele verifica, né, todas essas questões, a gente já falou ali do convênio, que o Estado e o município não tem só o recurso que gera ali, eles também têm questão de convênio. E a gente tem dentro da licitação questão de dispensa e inexigibilidade, que são critérios específicos que eles podem só encaixar nesses inexigibilidade em dispensa, se atender a alguns critérios. Então a auditoria vai estar verificando se caso usou, né, um dos dois, se realmente usou corretamente. Vamos continuar. Esse daqui são mais alguns tipos: exame e verificação de atos administrativos, exame e verificação do sistema de lançamento e arrecadação e recolhimento da receita orçamentária, atualidade tecnológica também é importante, eles também verificam como está a atualização, porque se o Estado tem um sistema, tem que estar atualizado junto, né, o órgão não pode estar sem consonância com essa instituição. Bom, aqui a gente vai estar falando da modalidade, tipos e formas de auditoria governamental. Então, primeiro a gente vai estar falando sobre a auditoria fiscalizadora da conduta. Então, os agentes de controle interno e externo, contadores da área financeira e tributária, auditores fiscais, então esses são os agentes que trabalham na auditoria fiscalizadora. Então, do ponto de vista do auditado, é interessante perceber o nível de relacionamento envolvido. Então, assim, quando é feita a auditoria fiscalizadora, tende a utilizar o auditado como informante. Como eu falei no início, a gente tem vários tipos de auditoria. Esse tipo de auditoria, ele utiliza a pessoa que está sendo auditada como informante, que não lhes ofereçam possibilidade de opinar ou intervir no trabalho. Então, costumam centrar seus esforços técnicos e busca evidências negativas capazes de justificar. Então, a gente vai ter, né, vários tipos. Aí a gente fala ali a questão dos recursos das técnicas orçamentárias. Então, são como que eles utilizam, como que eles fazem. Contagem física, prova de exatidão de cálculo, confirmação de saldo. E a questão ali dos agentes, o que ele aborda também? É necessário que esses agentes independentes, eles tenham conhecimento, tenham curso, que eles atuam e de preferência, né, é necessário que eles sejam servidor efetivo para que não tenha nenhum problema. O outro que a gente tem é a auditoria de impacto da gestão. Então, como funciona essa auditoria de impacto? Ela procura, uma das suas características é manter o auditado distante. Então, eles não trabalham com o auditado próximo para que não atrapalhem ali as fases da elaboração. Então, ela tem o dever de identificar desvios relevantes e apontar algumas atividades ou departamento fora do padrão que foi desempenhado, né? Então, às vezes eles abordam uma coisa e foi desempenhado outra. Então, quem trabalha normalmente nesse tipo de auditoria? Os agentes do controle interno e externo, né, na véspera do período eleitoral, então normalmente é nesse momento que eles fazem, dentre outros. Então, esse tipo de auditoria, às vezes, eles contratam pessoas para estar fazendo uma auditoria, para estar verificando realmente como estava antes e após o processo eleitoral, como ficou. Qual é o tipo de recurso que eles apresentam? Custo padrão, indicadores de desempenho, recomendação punitiva. Então, normalmente, eles aplicam esse tipo de punição, eles recomendam, né? Acaba se não vê nada de desvio, não multa, mas sim orientações. Aí nós temos a auditoria qualitativa operacional. Então, essa auditoria é comum que o auditado
tenha vista do relatório e sobre ele emita pontos. Então, quer dizer, o auditado ele pode ler esse relatório e fazer apontamentos, se ele concorda ou se ele está divergente daquilo que foi apresentado na auditoria. Então, quais são os recursos técnicos orçamentários? Seleção de amostra em determinadas áreas, apreciação de desvios reais, verificação e confirmação das evidências, recomendação de ordem técnica. Então, cada uma, no livro vocês podem ler mais detalhado, né? Vai ter uma forma que vocês, de repente, lendo, consiga compreender, porque aqui a gente está abordando de uma forma, né, mais resumida. Então, leiam que lá vai ter de uma forma mais detalhada cada item. Conceito de auditoria. Então, nós falamos, né, várias coisas de auditoria, que a gente tem um conceito, né, que o livro traz para que vocês entendam um pouco melhor o que é ali realmente auditoria. Então, auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais e aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal. Então, às vezes, vocês podem ler outros conceitos, mas esse é o que o livro, né, nos aborda para que vocês entendam. Então, no Brasil, quem pode estar atuando, fazendo? Às vezes porque aqui a gente está abordando do auditor público, do auditor com concurso, que realmente, né, está ali na União ou no Estado, que vai estar fazendo auditoria. Mas, quem pode ser auditor? Eu posso? Não. Para ser o auditor, você tem que ter um nível superior, de preferência contador, mas tem alguns concursos que às vezes ele não exige especificamente só contador, mas tem que ter um nível superior e ter um curso técnico para estar atuando, né? E lembrando que o seu papel ali também é como, né, um servidor público, você vai estar fazendo um levantamento, seguindo, dependendo da situação de cada órgão, uma dessas técnicas, fazendo o relatório, porque o que você faz? Não é a pessoa, né, o auditor que está lá que vai punir. No relatório ele vai colocar tudo o que aconteceu e aí baseado na situação, os gestores maiores que vão estar verificando a questão da punição. Então vamos ao próximo. Objetivo da auditoria. Então, o objetivo primordial é de garantir resultados operacionais na gerência da coisa pública e é exercida nos meandros da máquina pública, em todas as unidades e entidades públicas federais, observando os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas de governo e da gestão pública. Claro que quando a gente fala, a auditoria vai lá, a gente está falando aqui dos objetivos da auditoria. Ele vai lá, ele tem que seguir qual que é o objetivo, no caso aqui falou da União, porque o livro aborda a maioria das vezes a União, mas no Estado também, segue qual que é o objetivo, qual que é a linha, porque os municípios, né, as secretarias do Estado têm que estar alinhado, então tem que seguir aquele objetivo do Estado. Então, se também eles estiverem fazendo tudo correto, mas fugir a linha do que é do objetivo, ele também está agindo errado, né? Ele tem que seguir. Não pode um município investir em alguma coisa que não seja em benefício da população ali no município. Então, também tem que seguir o objetivo no geral. Vamos continuar. Finalidade da auditoria. Então, é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil das unidades e das entidades da administração pública. Então, essa é a finalidade que o livro nos traz sobre o que é auditoria. Bom, aqui a gente tem alguns tipos de auditoria, né? As classificações de auditoria. Então, a gente tem auditoria de avaliação da gestão. Então, esse tipo de auditoria, ela objetiva emitir opinião com vista e regularidade das contas. Verifica a execução de contratos, convênios, ajuste, probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda da administração de valores. Auditoria de acompanhamento da gestão. Realiza ao longo dos processos de gestão com o objetivo de atuar em tempo real sobre atos efetivos, evidenciando melhorias e economias existentes no processo
ou prevenindo gargalos, de repente alguma coisa que na gestão está passando desapercebido, então ele acompanha, né? Ele faz esse acompanhamento da gestão. A auditoria contábil compreende o exame dos registros e documentos pertinentes ao controle do patrimônio. Então, como fala, eles vão estar acompanhando as demonstrações contábeis, se realmente todos os lançamentos estão sendo feitos ali de forma correta. Aí a gente tem a auditoria operacional. Esse tipo de procedimento, ele consiste numa atividade de assessoramento ao gestor público, com vista de aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos. Então, ele vai estar auxiliando. E ele é feito de forma tempestiva no contexto do setor público. Então, atua direto ali com a gestão, realmente dando auxílio. Auditoria especial. Ela objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum e extraordinária. Então, de repente, alguma coisa que não é comum ali no dia a dia, né, aconteceu algum fato, algum dinheiro, algum valor diferente, é onde a auditoria vai estar ali fiscalizando, acompanhando. E aí, de acordo com a Instrução Normativa 1, de 6 de abril, a gente tem as formas de execução. Nós temos a direta, a indireta e a simplificada. A direta trata-se da auditoria executada diretamente por servidores em exercício. Então, são servidores que estão dentro dos órgãos. Nisso, eles se dividem em centralizada, descentralizada e integrada. A centralizada executa exclusivamente por servidores em órgãos central. A descentralizada executa exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais e a integrada executa conjuntamente por servidores em exercício do órgão central, setoriais, unidade regional, junto com o controle interno. Então, a simplificada, ela acaba atuando mais ali só no controle interno. Aí a gente tem a indireta, ela trata-se das atividades de auditoria executadas com a participação de servidores não lotados nos órgãos. Então, eles trazem servidores de outros órgãos. E aí a gente tem a simplificada, que trata-se das atividades de auditorias realizadas por servidores em exercício no órgão central. Órgãos reguladores da auditoria. Então, a gente fala de auditoria, a gente fala que tem que estar atuando, de que forma que tem que estar, né, atuando, como pode estar fazendo, mas eles têm também os órgãos que eles têm que estar seguindo. Então, a gente tem o CFC, que é Conselho Federal de Contabilidade, o CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários, o CNSP, que é Comissão Nacional de Seguros Privados, e o Bacen, que é Banco Central do Brasil. Bom, aqui a gente falou, né, de vários tipos, como funcionam os órgãos. Quando a gente fala de auditoria, e o livro aborda de uma forma geral, até porque vocês, quando formarem como administradores, vocês podem atuar tanto dentro da iniciativa, né, pública como privada, vocês também podem estar atuando. Então, esses órgãos, essas técnicas, essa forma de estar trabalhando também pode ser na iniciativa privada. Você tem alguns setores, né, público, que tem que ser ali os auditor público, mas tem vários setores da iniciativa privada que precisa também desses auditores independentes. Então, vocês também podem estar atuando nesses setores. E esses nomes, essas técnicas, isso que foi citado, também pode ser utilizado ali na iniciativa privada. Vamos continuar. Aqui a gente tem a metodologia de alguns auditores. Então, a gente tem a primeira etapa e a segunda etapa. Então, a auditoria, ela é executada, né, normalmente por contadores formados em curso superior, e a gente falou, né, anteriormente dessas etapas, e é recomendado a existência de uma equipe. Então, quando a gente fala, se for auditor na parte orçamentária, na parte financeira, é obrigatório que seja um contador, porque ele é formado e ele, essas questões técnicas de legislação, ele tem conhecimento, mas ele precisa de uma equipe para estar trabalhando, porque pode ter outros procedimentos que seja administrativo, que seja da parte de recursos humanos. Então, ele precisa ter uma equipe preparada para estar auxiliando e estar verificando esses outros procedimentos que não é só da parte contábil. Então, vamos ver a primeira e a segunda etapa. Primeira etapa, obtenção da informação básica, e a segunda etapa, revisão dos objetivos políticos, normas legais
e administrativas. Terceira etapa, revisão e avaliação do controle interno. Quarta etapa, exame detalhado das áreas críticas. E quinta etapa, comunicação dos resultados. Então essas etapas, porque assim, tudo que a gente faz, que a gente trabalha, vai ter norma, vai ter técnica, nós temos que estar seguindo legislação. Então auditoria, para que chegue lá também, o que eu vou estar fazendo, como que eu vou estar trabalhando, tem essas etapas para você saber, né? Você tem que fazer um planejamento, eu vou chegar, vou pedir documentação em determinado local, mas e aí? O que eu vou fazer primeiro? Então essas etapas é para estar auxiliando e estar acompanhando e ajudar na hora de estar montando o relatório, na hora de estar verificando cada procedimento, né, se está correto ou não. Vamos continuar. Então, o que são procedimentos e o que são técnicas? Procedimento de auditoria é o conjunto de verificações e averiguações previstas num programa de auditoria, que permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação e fundamentação da opinião por parte do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Técnicas de auditoria. Então, o que são as técnicas de auditoria? É o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que serve o controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para a conclusão dos trabalhos. Então, a diferenciação entre o procedimento coloca o auditor na obrigação de resolver primeiro o que deseja verificar, para depois escolher quais as técnicas e adotar a consecução das evidências. Então, ele tem que definir, ele tem que saber, para depois ele verificar qual a técnica que ele vai escolher. Então, a missão que requer prática e experiência auditoria. Pode ser que vocês cheguem, né, de início e tenha dificuldade. Então, com o tempo, você tem que ter uma experiência. Por isso que é bom ter uma equipe. Convém esclarecer que os trabalhos do campo referem-se ao que executa junto ao auditado. Então, é importante ter auditado, né, para que você tem que ter um foco, tem que ter um local. De repente, né, a gente viu ali técnica, que não é só a pessoa, mas são as documentações. Ok? Então, pessoal, a gente viu nossa unidade 4, ela tratou mais direto sobre a questão do auditor, falou bastante sobre o auditor ali da questão pública, como ele tem que estar atuando, técnica, mas também vocês podem estar utilizando essas técnicas para também estar trabalhando fora, né, auditando outros tipos de empresa. Pessoal, a gente finaliza agora a nossa unidade 4, nós finalizamos a nossa aula, né, da disciplina de auditoria e controladoria. Nossa disciplina ela vai continuar no AVA, então eu estou à disposição de vocês, nossos tutores estão à disposição. Como eu disse, leia o livro, tudo isso é conteúdo de prova. Ficou dúvida, às vezes tem alguma informação que eu li, tem alguma reportagem legal, pode mandar mensagem no AVA, nosso contato vai ser sempre pelo AVA. E eu vou estar respondendo e vou estar auxiliando vocês. Então, a gente vai finalizar com uma última mensagem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova, no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e agora fazer um novo fim. Chico Xavier. Então aproveite, pessoal, né? De repente tem alguma coisa que ficou para trás, inicie, comece, finalize o projeto de vocês. Eu estou à disposição de vocês, obrigado pela atenção, espero que essa disciplina realmente venha auxiliar a vida pessoal e profissional de vocês e possa enriquecer mais ainda, né, a profissão que vocês vão estar daqui a pouco adquirindo com a conclusão do curso. Muito obrigada!